Classe econômica. Assento do meio, perto do banheiro. Aproveite, ele zombou. Eu não disse nada. Apenas olhei para o rosto do meu irmão e percebi o quanto ele parecia satisfeito em me ver desconfortável. O mesmo sorriso que ele usava desde a adolescência, aquele sorriso de quem se sente no topo de tudo. Só que agora estávamos em um aeroporto, não em uma sala de jantar. E ainda assim, a cena era a mesma. Ele debochava, eu me calava, talvez por hábito. Talvez porque aprendi que o silêncio às vezes grita mais alto do que qualquer resposta. O ar-condicionado do terminal era frio demais, e a voz metálica das chamadas de embarque ecoava entre os painéis luminosos. As pessoas se moviam apressadas, malas arrastando, cafés derramando, sorrisos de viagem. Eu estava ali com uma mochila militar simples e uma mala preta com adesivos desbotados das missões passadas. Ele, com o blazer caro e o perfume que anunciava sua presença a metros de distância. Dizia estar indo a trabalho, mas eu sabia que era uma viagem de ostentação, a mesma de sempre. A diferença é que dessa vez, nossa mãe insistiu para que fôssemos juntos. É bom vocês se reaproximarem, ela dissera. Reaproximar, como se ainda houvesse algo a reatar entre quem sempre andou em direções opostas. Quando ele me entregou o bilhete impresso, ainda fez questão de dizer em voz alta: infelizmente os pontos do meu cartão não cobrem 2 executivas. Riu, como se todos ali precisassem saber que eu estava indo na classe econômica por falta de mérito. Eu sorri de volta, pequeno, quase imperceptível. Há anos deixei de explicar o que faço. Descobri que, para certas pessoas, nenhuma explicação importa. Não importa se passei noites em acampamentos no deserto, se comandei operações em zonas de conflito, se o uniforme que ele tanto despreza me salvou mais vezes do que o dinheiro dele poderia salvar alguém. Para ele, eu era apenas a irmã militar, a que não teve família, nem sucesso, nem luxo. Enquanto ele falava com a atendente da companhia aérea, tirando selfies para postar, eu observava. Havia um cansaço mudo em mim, um tipo de exaustão que não vem do corpo, mas de anos ouvindo o mesmo tom condescendente. Tudo nele era exibição. O relógio dourado, o terno ajustado, o jeito de dizer meu motorista, meu sócio, minha empresa. Mas o que ele não sabia, e nunca se importou em saber, é que havia um detalhe no meu documento que mudaria o destino daquele embarque inteiro. Quando chegou minha vez, a atendente pediu o passaporte funcional. Entreguei calmamente. Era um procedimento padrão. O documento tinha uma marca discreta no canto inferior, algo que apenas certos sistemas reconhecem. Ele riu, achando que era uma frescura da irmã metódica. Vai logo, sargento. O avião não vai esperar a tua rigidez militar, ironizou. Eu apenas deslizei o documento no scanner. O som que veio em seguida não era o bip comum de aprovação. Foi mais grave, mais longo. A tela piscou em vermelho. Código vermelho apareceu em letras maiúsculas. E, de repente, os alarmes do setor dispararam. Por um instante, tudo parou. O barulho das malas, o burburinho, os anúncios automáticos. Tudo pareceu se dissolver naqueles segundos de luz vermelha piscando. Eu fiquei imóvel, segurando a alça da mochila. Ele, ao meu lado, arregalou os olhos e o sorriso desapareceu. Um segurança se aproximou imediatamente, falando no rádio. As pessoas começaram a olhar. Algumas se afastaram, outras cochichavam. Meu irmão virou para mim, pálido, a voz trêmula. O que é isso? O que você fez? Eu? Respondi sem emoção. Nada. Mas dentro de mim, algo antigo se moveu. Uma lembrança. Uma linha de código que eu já conhecia. Aquele alerta não era sobre mim. Era sobre alguém ligado a mim. E só existia uma pessoa que poderia acionar um código vermelho ao cruzar meu número de reserva. Ele. A mesma pessoa que havia rido segundos antes. A mesma que passou a vida acreditando que estava sempre segura, sempre no controle, sempre acima das consequências. Enquanto o painel piscava, os agentes do aeroporto cercaram discretamente o portão de embarque. Eu ainda não sabia se ele entendia o que estava acontecendo, mas percebi o suor escorrendo pela lateral do rosto dele, o olhar perdido tentando encontrar alguém para culpá-la. Isso deve ser um engano, ele disse em voz alta, tentando soar firme. A atendente apenas olhou para mim e perguntou: Tenente, a senhora poderia nos acompanhar, por favor? Assenti, calmamente. Ele tentou segurar meu braço, mas eu desviei. O que está acontecendo, pelo amor de Deus?
Protocolos, respondi seca. Naquele instante, o mundo se dividiu em dois. O meu, de controle e silêncio, e o dele, de pânico e exposição. Eu segui com os agentes, sem pressa. A sirene parou de soar, mas as luzes continuaram piscando. Atrás de mim, meu irmão foi retido por outro grupo de seguranças. E enquanto ele era conduzido para uma sala separada, a última coisa que ouvi foi o som metálico da sua voz tentando pela primeira vez na vida parecer pequeno. O mesmo homem que me ofereceu um assento perto do banheiro, agora mal conseguia encontrar o próprio chão. E tudo o que eu fiz foi apresentar meus documentos. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado e necessário que já vivi. Eu sabia que aquele momento não era um acaso. Era o início da consequência. E mesmo que ele não entendesse ainda, o código vermelho não era um erro do sistema. Era o sistema finalmente reconhecendo a verdade. Quando as portas da sala reservada se fecharam atrás de mim, o som abafado do aeroporto virou apenas um zumbido distante. Do outro lado da parede, eu sabia que meu irmão estava sendo questionado, talvez pela primeira vez na vida sem poder escolher as perguntas nem as respostas. E enquanto esperava, imóvel diante da mesa metálica, o passado começou a pulsar dentro da minha cabeça, como se cada lembrança estivesse sendo arrastada de volta à superfície. Não era o primeiro código vermelho que eu via na vida, só que dessa vez, o alarme não vinha de um radar militar, vinha da minha própria história. Crescemos em uma casa onde o silêncio sempre valia mais do que qualquer conversa. Meu pai, ex-sargento reformado, acreditava que disciplina era sinônimo de amor. Minha mãe acreditava em aparência. Meu irmão acreditava em si mesmo, e eu acreditava em sobreviver. Desde pequena, aprendi a não competir por espaço. Bastava observar que ele já tinha todos os holofotes virados para ele. As medalhas dele eram notas boas, amizades influentes, risadas nas festas de família. As minhas eram cadernos organizados e uma postura ereta à mesa. Coisas que ninguém notava, mas que me davam uma estranha sensação de pertencimento a mim mesma. Meu pai via no meu irmão o homem da casa, aquele que herdaria o sobrenome e o respeito. E eu, a menina disciplinada, diziam, como se isso fosse uma ofensa. Quando aos 17 anos eu disse que queria entrar para o exército, a mesa do jantar virou tribunal. Meu pai não aprovou. Minha mãe chorou. Meu irmão riu. Você não tem perfil para isso. Vai chorar na primeira marcha, ele disse. Eu não respondi. Só fiz as malas. O que eles não entenderam é que eu não estava fugindo. Eu estava me libertando. A vida militar me deu algo que casa nenhuma havia me dado. Silêncio com propósito. Pela primeira vez, o silêncio era força, não castigo. Aprendi a suportar o peso da mochila, o frio do acampamento, o cheiro metálico do suor coletivo. Aprendi a atirar, a mapear, a ler pessoas. Aprendi a não recuar e, principalmente, aprendi a observar. A leitura do comportamento humano era uma ferramenta de sobrevivência, dentro e fora da farda. Enquanto eu me endurecia nas madrugadas geladas dos treinamentos, meu irmão subia na vida pelo caminho mais fácil. Faculdade bancada, carro do pai, sociedade em empresas que ele mal entendia. Virou o orgulho da família. Era o nome dele que minha mãe levava nas conversas de salão. Era ele quem aparecia nas fotos sorrindo em jantares com gente importante. Seu irmão é brilhante, diziam os vizinhos. Eu era a militar, aquela que aparecia uma vez por ano nas festas de fim de ano, de uniforme, e saía antes da sobremesa. Com o tempo, aprendi a aceitar que algumas famílias amam o que dá status, não o que dá exemplo. E meu irmão era o símbolo perfeito disso. Bonito, articulado, com o tipo de carisma que abre portas, mesmo que depois ele não saiba o que fazer com o que encontra atrás delas. Ele sempre achou que o mundo existia para servi-lo, e talvez até existisse por um tempo. O problema é que poder sem limite vira veneno, e ele começou a beber do próprio veneno cedo demais. Enquanto ele prosperava em empresas promissoras, eu me especializava em missões de logística internacional. Foi quando o destino, irônico como sempre, colocou meu nome no mesmo relatório que o dele. Um documento interno, sigiloso, que listava empresários e empresas sob investigação por lavagem de dinheiro e contrabando de componentes militares. O dele estava lá, não por engano, mas por associação. Eu me lembro do frio que senti quando vi o sobrenome da família estampado num código alfanumérico.
Um golpe seco no peito. Respirei fundo e continuei lendo. O relatório dizia que a empresa havia movimentado valores milionários através de contratos falsos com fornecedores estrangeiros e que parte do dinheiro vinha de vendas ilegais de materiais de uso restrito. Eu sabia o que aquilo significava. E sabia também que, se abrisse a boca, minha própria carreira estaria em risco. Passei meses fingindo que não sabia. Fingi durante as visitas rápidas que fazia à casa da minha mãe. Fingi nos jantares de Natal, em que ele aparecia com o mesmo sorriso triunfante e falava de parcerias internacionais. Fingi até quando ele me pediu casualmente para revisar um documento de exportação que parecia confuso. Eu li o papel e senti o cheiro do crime entre as linhas, mas continuei calada. Não era covardia, era protocolo. O tipo de silêncio que a gente aprende no exército. O que protege, o que observa, o que espera o momento certo. Enquanto isso, a família continuava acreditando que ele era o sucesso, e eu, a sombra. Minha mãe dizia que eu devia aprender com o irmão, a ser mais sociável. Ele dizia que eu devia parar de brincar de soldadinha e viver de verdade. E eu só ouvia, porque aprendi que quem fala demais entrega o próprio plano. O tempo passou, e a investigação cresceu. As ramificações se estendiam para fora do país, e cada nova atualização do sistema me lembrava de uma verdade dolorosa. Meu irmão estava se afundando num mar de prepotência que ele mesmo construiu, e eu seria obrigada a assistir, até que a coincidência perfeita aconteceu. A viagem que ele mesmo organizou, com o nome dele e o meu na mesma reserva. Uma viagem de família, um gesto simbólico, talvez, para limar as mágoas, como disse nossa mãe. Eu sabia que, ao cruzar nossos nomes no sistema, algo poderia acontecer. O protocolo de alerta existia para isso. Monitorar conexões suspeitas entre civis e militares com acesso a áreas restritas. E mesmo sabendo, eu não cancelei. Não por vingança, por dever. Então, quando o scanner apitou no aeroporto e a tela piscou em vermelho, eu entendi imediatamente o que havia sido acionado. O sistema não erra. Ele apenas conecta dados. E naquele instante, conectou o homem que zombava de mim ao mesmo conjunto de investigações que eu vinha acompanhando há meses. Enquanto esperava na sala de segurança, fechei os olhos e lembrei de uma noite específica. Eu tinha 26 anos, ele 30. Estávamos em um jantar de família, e ele havia acabado de fechar um grande negócio. Levantou a taça e brindou. Às vezes, ter contatos vale mais que ter caráter. Todos riram, menos eu. Naquela hora, soube que a queda dele seria apenas questão de tempo. O que eu não imaginava é que o destino me colocaria no mesmo portão de embarque no dia em que a queda começaria. Quando o agente abriu a porta e disse que eu podia sair, eu apenas agradeci. O corredor de volta parecia mais longo do que antes. Do outro lado, vi meu irmão sentado, cercado por 2 seguranças, a arrogância drenada do rosto. Ele me olhou como quem vê um fantasma. Talvez fosse mesmo. O fantasma da verdade que ele ignorou por anos. Passei por ele em silêncio, e pela primeira vez desde que éramos crianças, ele não teve coragem de dizer nada. Caminhei até o portão, o som do alarme ainda ecoando dentro da cabeça, e pensei em quantas vezes o destino tenta nos avisar antes de gritar. Aquele código vermelho não era o primeiro aviso, era apenas o mais alto. O sistema tinha feito o que eu não podia fazer, e agora, eu sabia, a queda dele não poderia mais ser interrompida. Aquela noite, depois do aeroporto, não consegui dormir. O barulho do código vermelho ainda ecoava dentro da cabeça como um sinal que não se apaga. Não era apenas o som de um sistema automático, era o som do passado se movendo, das escolhas que se encontram quando a gente acha que nunca mais vai se cruzar. Eu estava em um quarto de hotel simples, uniforme civil guardado na mala, o documento funcional trancado no cofre, e o silêncio parecia me vigiar. Passei a madrugada revisando na memória cada linha do relatório que eu havia lido meses antes, cada detalhe da missão que, sem que ninguém da minha família soubesse, havia mudado a rota da minha vida. Tudo começou 1 ano e meio antes daquele voo, em uma manhã cinzenta de terça-feira. Eu estava no quartel, revisando relatórios de rotina, quando o comandante entrou sem bater. "Preciso de você na sala de operações agora." A voz dele nunca vinha com urgência à toa. Quando cheguei, havia um mapa projetado na parede e 4 pessoas de terno observando as marcações vermelhas. Não eram militares. Eram civis com crachás que diziam Segurança Federal. O clima na sala era diferente. Tenso,
silencioso, técnico. Um oficial apontou para uma rota no mapa, linhas entre o Brasil, a Europa Oriental e o Oriente Médio. Disse apenas: fluxo de componentes bélicos desviados de contratos regulares. Precisamos de um elo interno, alguém que entenda a linguagem deles. A princípio, pensei que seria mais uma investigação burocrática. Só depois percebi que não. Aquela operação era parte de algo muito maior. Uma missão conjunta entre setores do Exército e órgãos internacionais, com foco em identificar redes privadas que compravam, revendiam e disfarçavam equipamentos de uso restrito. No papel, eu seria apenas uma analista de campo, responsável por cruzar dados logísticos. Na prática, eu sabia que isso me colocaria cara a cara com gente perigosa, incluindo civis com influência política e empresarial. Gente que achava que leis eram obstáculos negociáveis. Quando recebi o dossiê preliminar, um nome chamou a atenção. O de uma empresa de importação que usava contratos de fachada para justificar transações vultosas em moeda estrangeira. O nome soava familiar, mas, de início, não liguei os pontos. Só depois de dias mergulhada nos documentos, percebi o que estava diante de mim. O sobrenome era o mesmo da empresa do meu irmão, apenas com uma sigla diferente no fim. Um disfarce rudimentar para quem sabia o que procurar. Por um instante, o mundo parou. Eu reli o nome 3 vezes, como se cada letra pudesse ter sido digitada por engano, mas não havia erro. Era ele, o mesmo irmão que dizia viver de negócios sérios, que desdenhava da minha carreira, que ria quando eu dizia que o país precisava de pessoas honestas. Ele estava no meio de uma rota de desvio de material sensível, usando o nome da nossa família para lavar dinheiro. Informei o comandante, como manda o protocolo. Ele não demonstrou surpresa, apenas assentiu. Você vai continuar no caso, mas de agora em diante, tudo que envolver essa empresa passa a ser de classificação confidencial. Nada de comentários pessoais, nem com colegas. Aquelas palavras foram o início de uma prisão invisível. Eu sabia demais, mas não podia agir. Passei meses acompanhando as transações, rastreando documentos falsos, observando movimentações financeiras que chegavam a cifras que eu nunca imaginei. O relatório crescia, linha após linha, e cada atualização era uma punhalada silenciosa. O nome dele aparecia em reuniões, em assinaturas, em viagens internacionais. Eu lia aquilo e lembrava da voz dele dizendo que eu não sabia lidar com dinheiro, que eu nunca entenderia o mundo real. O mundo real dele era uma rede de corrupção disfarçada de sucesso. Durante esse período, precisei encarar uma escolha ética que me tirou o sono. Parte de mim queria mandar uma mensagem, avisá-lo, dizer, saia disso enquanto pode. Mas outra parte, a que vestia a farda e assinava com responsabilidade pública, sabia que não podia interferir. No exército, interferir por laços pessoais é traição, e eu não trai, nem ele, nem ninguém. Eu permaneci em silêncio. Um dos agentes federais com quem trabalhávamos, um homem calado chamado Ferraz, percebeu meu desconforto. Em uma das reuniões, ele me chamou de lado. Você conhece um dos investigados, não conhece? Perguntou sem rodeios. Eu não confirmei nem neguei. Ele apenas disse, não deixe o sangue turvar a visão. Aqui quem hesita sangra junto. Guardei essa frase comigo. Meses depois, a investigação chegou a um ponto crítico. Um dos fornecedores denunciados foi preso e começou a delatar nomes. A lista era extensa. Empresários, consultores, políticos. No meio, novamente, o nome da empresa do meu irmão, o sistema de cruzamento automático, que liga dados militares a registros civis, colocou a empresa dele sob alerta. Código vermelho, dizia o protocolo interno. Era um aviso de prioridade máxima. Cada vez que um CPF vinculado àquela empresa passasse por um controle de segurança nacional, o sistema acionaria uma verificação automática. Eu sabia disso. Eu configurei parte desse sistema. E é por isso que quando o alarme tocou no aeroporto, eu não me surpreendi. O que me surpreendeu foi o tempo que levou para acontecer. Eu achava que ele já havia aprendido a recuar, mas pessoas como ele não recuam. Elas acreditam que o mundo se curva. Durante as longas noites daquela missão, aprendi mais sobre a natureza humana do que em todos os anos de treinamento. Descobri que corrupção raramente começa grande, começa em pequenas concessões. Um contrato que parece inocente,
um presente aceito por cortesia, um atalho só dessa vez. E quando a pessoa percebe, já construiu uma teia que prende até o próprio pulso. No meio de toda essa operação, eu também comecei a perceber as rachaduras da minha própria vida. A solidão de quem vive sob sigilo, de quem não pode contar ao próprio sangue o que carrega nos ombros. Tinha dias em que olhava minha farda pendurada e me perguntava se valia a pena. Se proteger um país que não conhece meu nome compensava perder a família que me conhece demais. Mas toda vez que essa dúvida vinha, eu lembrava do rosto dele no último Natal, contando histórias de negócios, gargalhando alto e no meio da conversa soltando uma frase que ficou gravada. Quem tem medo da lei é quem não sabe usá-la direito. Eu não disse nada naquela hora, mas guardei. Quando a missão foi oficialmente encerrada, ou melhor, quando a fase visível foi, recebi uma pasta lacrada e uma ordem clara. Caso os nomes vinculados reapareçam em deslocamentos, mantenha a posição e siga o protocolo. Você sabe qual. E eu sabia. O protocolo dizia: não interferir, não avisar, não alertar, deixar o sistema cumprir sua função. Por isso, no aeroporto, quando o scanner identificou o nome dele e disparou o código, eu apenas fiz o que estava programada para fazer. Nada. Às vezes, fazer nada é o ato mais consciente do mundo. O que ele chamava de sorte, ter escapado de tudo até ali, era, na verdade, apenas o intervalo entre o erro e a consequência. E aquele intervalo havia terminado. Na manhã seguinte, ainda no hotel, recebi uma mensagem codificada do setor de segurança. Interrogação preliminar em andamento. Cooperar apenas mediante solicitação formal. Tradução. O nome dele já estava sendo investigado diretamente. Olhei pela janela e vi o sol nascendo sobre a cidade. As pessoas lá embaixo corriam apressadas para o trabalho, como se nada tivesse acontecido. E, de certo modo, nada tinha mesmo, porque as grandes quedas não fazem barulho. Elas começam no silêncio. Guardei o celular, fechei a mala e ajeitei o lenço no pescoço. O reflexo no espelho mostrava uma mulher que aprendeu que às vezes o dever é cruel, mas ainda é o que te mantém de pé. Eu havia cumprido o meu. E pela primeira vez em anos, não senti culpa. Só uma estranha calma. O tipo de calma que vem quando você entende que não é você quem aciona o alarme. É a verdade. E ela sempre chega. Voltar para casa depois de uma missão é como atravessar uma fronteira invisível. Do lado de lá, a disciplina e o dever. Do lado de cá, as pessoas que acreditam que você continua a mesma. Mas ninguém volta o mesmo depois de passar tanto tempo em silêncio, observando a escuridão dos outros. Quando terminei a operação e fui liberada para uma breve licença, minha mãe insistiu que eu fosse ao jantar de família que meu irmão organizava todos os anos. Vai ser bom para vocês conversarem, resolverem as diferenças, ela disse, como se as diferenças pudessem ser limadas com um prato de lasanha e lembranças antigas. Eu aceitei, não por vontade, mas por respeito. Talvez parte de mim ainda acreditasse que a distância poderia amolecer o que o tempo endureceu. Vesti uma roupa simples, deixei o cabelo preso e fui. A casa estava iluminada demais, como se quisessem disfarçar o vazio que se acumulava entre aquelas paredes. A primeira coisa que senti foi o cheiro de vinho caro e vaidade. As risadas vinham da varanda, todas com o mesmo tom falso de quem quer provar algo a alguém. Meu irmão me viu primeiro. Estava impecável, terno alinhado, relógio novo, o mesmo sorriso que sempre me fez lembrar de uma vitória sem mérito. Olha só, a sargento resolveu aparecer. Ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. As pessoas riram. Eu forcei um sorriso educado, como quem assiste a uma piada antiga. Ele me abraçou por obrigação e sussurrou algo que só eu ouvi. Sem farda hoje, hein? Assim parece até normal. Respirei fundo e entrei. O jantar começou com histórias de conquistas, viagens e negócios. Ele falava de contratos internacionais, de investidores, de parcerias confidenciais, palavras que eu já conhecia demais. Usava o mesmo vocabulário que os relatórios descreviam, termos de fachada, disfarces de sucesso. Eu o ouvia como quem lê um documento secreto. Cada frase era uma pista, cada pausa uma omissão. Minha mãe sorria orgulhosa, enchendo a taça dele e dizendo que ninguém tinha a inteligência do filho homem. Quando alguém perguntou o que eu fazia, ela respondeu antes que eu pudesse abrir a boca. Ela é militar, mas nada perigoso, só papelada. O riso foi coletivo, e naquele instante percebi que não havia espaço ali para a verdade, apenas para o teatro. Continuei calada. A mesa estava posta com exagero.
talheres prateados, guardanapos de linho, pratos caros. Tudo reluzia, menos o que realmente importava. O som dos copos se chocando era mais alto que qualquer palavra sincera. Meu irmão falava de expansão, de lucros e de poder. Eu o observava e lembrava das noites em que digitava relatórios com o nome dele em negrito, esperando que alguma parte da minha consciência dissesse que aquilo era um erro, que era outro nome, outro homem, mas não era. Em determinado momento, ele se virou para mim e perguntou, com aquele tom que ele usava quando queria provocar: "E você, irmã, ainda está obedecendo ordens? Ou já mandam em alguém?" A mesa inteira riu. Eu deixei que rissem. Depois de alguns segundos, respondi tranquila: "Depende. Às vezes, é quem obedece que manda." Ele franziu o senho, não entendeu e mudou de assunto. Passou a noite inteira fazendo questão de lembrar a todos de sua importância. Mostrava fotos no celular, vídeos de eventos, apertos de mão com gente que só sorri para a câmera. Eu fingia interesse, mas por dentro só via um homem escavando a própria ruína com um garfo de prata. No meio da sobremesa, ele levantou a taça e fez um brinde. A família, mesmo com suas diferenças. Depois olhou direto para mim e completou: "E aqueles que ainda acreditam que disciplina compra respeito." O vinho ardeu na garganta. As pessoas riram, aplaudiram. Eu não reagi. Apenas deixei o copo sobre a mesa e permaneci imóvel. Foi ali que percebi que ele não me via como irmã há muito tempo. Eu era o espelho que ele evitava olhar, aquele que mostrava tudo o que ele fingia não ser. Minha mãe percebeu meu silêncio e tentou mudar o assunto, falando de infância, de lembranças, de um tempo em que ainda existia algum afeto entre nós. Mas cada palavra dela soava distante, como se viesse de outra vida. O jantar seguiu, e, a cada minuto, ele parecia mais irritado com o fato de eu não reagir. O silêncio o incomodava, como sempre incomodou. Ele precisava da plateia, e eu havia deixado de ser parte dela. Quando já passava das 11, ele fez a última provocação da noite. Disse que no dia seguinte viajaria a negócios, que estava levando a mãe para um merecido descanso em família, e que, se eu quisesse ir, a gente arranja um espacinho na classe econômica. As mesmas palavras que ecoariam depois no aeroporto. Todos riram novamente, inclusive minha mãe, talvez sem entender o veneno por trás da frase. Eu apenas disse: "Eu vou." Ele parou por um segundo, surpreso. Perguntou se eu estava falando sério. "Claro", respondi. Família é família. Não dormi naquela noite. Fiquei deitada, ouvindo o som do relógio e lembrando de cada missão em que precisei agir sem deixar rastros. Eu sabia o que aquela viagem poderia representar. Sabia também que o sistema de segurança ainda monitorava todas as empresas vinculadas à operação que eu havia participado, e que o nome dele, inevitavelmente, acenderia uma luz vermelha. Mas mais do que isso, eu sabia que ele não acreditava que as consequências existiam. Ele sempre achou que tudo se resolve com charme e dinheiro. A arrogância o cegava. Eu não precisava fazer nada, apenas estar presente quando o inevitável acontecesse. Na manhã seguinte, ele me ligou confirmando a passagem. A voz ainda carregava aquele tom de superioridade. Disse que tinha reservado o melhor hotel, que o voo seria tranquilo, e fez questão de repetir a piada do assento do meio. Eu disse que estava empolgada, e ele acreditou. Do outro lado da linha, ouvi o riso dele misturado com o som de papéis sendo assinados. Ele estava distraído demais com o próprio reflexo para perceber que o chão começava a ceder. No dia do embarque, encontrei minha mãe já no saguão, emocionada, repetindo o quanto era bom nos ver em paz. Eu sorri e abracei forte, porque parte de mim ainda queria acreditar que, de algum modo, ela não seria arrastada pelas escolhas do filho. Meu irmão chegou atrasado, como sempre, carregando ares de importância. Cumprimentou os funcionários como se todos estivessem ali para servi-lo. Quando entregou os bilhetes, piscou para mim e disse a frase que se tornaria o estopim. "Classe econômica. Assento do meio, perto do banheiro. Aproveite." Eu não respondi. Só olhei para frente e entreguei o documento. O resto a história já conhece. Enquanto o código vermelho piscava no painel e o som dos alarmes cortava o ar, lembrei daquele jantar, das risadas, do brinde, das provocações.
Tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça que levou anos para ser montado. O homem que me humilhou diante da família agora era o mesmo que seria conduzido por seguranças, com o olhar perdido e o orgulho despedaçado. Eu não precisei mover uma peça. Apenas estive no lugar certo, na hora em que a verdade decidiu aparecer. O jantar havia terminado, afinal. Só que desta vez, o prato principal seria a própria arrogância servida fria. E enquanto o aeroporto voltava ao seu ritmo normal, eu entendi que nenhuma operação, por mais complexa que fosse, doía tanto quanto assistir à queda de alguém que um dia você chamou de irmão. Mas o destino tem seu próprio protocolo e ele sempre cumpre ordens. O som dos alarmes cessou de repente, como se o ar tivesse sido cortado com uma lâmina invisível. No espaço que restou, o silêncio era tão pesado que podia ser sentido nos ossos. Eu fiquei parada diante do balcão enquanto os agentes trocavam olhares, a tela ainda piscando em vermelho, o sistema processando dados em velocidade frenética. À minha volta, o aeroporto retomava o ritmo em ondas, um murmúrio crescente de vozes, passos, perguntas. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas todos olhavam. Ele, meu irmão, tentava manter a postura de quem tem controle, mas o suor já manchava o colarinho da camisa. Apertava o telefone na mão como se a tela pudesse oferecer alguma saída. Disse algo sobre ligar para um advogado, para um amigo da Polícia Civil, para resolver esse absurdo. Mas o absurdo, pela primeira vez, era ele. Eu só observava em silêncio o mecanismo que eu ajudara a construir cumprir seu papel sem falhas. Um agente se aproximou, vestindo o uniforme cinza da Segurança Federal, rosto impassível. Pediu meu documento novamente. Passei. Ele olhou, digitou algo, e então a tela dele mudou. Eu vi o reflexo da palavra autorizada no crachá dele. Depois olhou para o meu irmão, e a palavra que apareceu na tela seguinte foi restrito. Foi nesse instante que percebi a diferença entre o que o sistema vê e o que as pessoas veem. O sistema não se deixa enganar por ternos caros ou sorrisos de confiança. Ele apenas conecta pontos. E os pontos do meu irmão levavam a um lugar que ele jurava que não existia. 2 outros agentes chegaram e pediram que ele os acompanhasse. Só uma verificação de rotina, senhor, disseram. O tom era cortês, mas havia algo no olhar que denunciava a gravidade. Minha mãe, confusa, perguntou o que estava acontecendo. Ele, tentando manter a compostura, respondeu que era apenas um mal-entendido, que logo voltaria, mas a voz tremia. Eu sabia reconhecer o som de medo quando o ouvia, o mesmo som que soldados fazem quando percebem que não há mais ordem a cumprir, apenas o próprio destino. Eu fiquei ali, imóvel, observando-o ser conduzido para a sala de segurança, e a imagem do jantar voltou à minha mente. Ele erguendo a taça, rindo, cercado de gente que o aplaudia. Agora ele caminhava sob as luzes frias do terminal, com passos duros, olhando para os lados em busca de alguém que o defendesse. Ninguém se moveu. Um supervisor veio falar comigo, confirmando minha identificação funcional. Explicou que o alerta havia sido gerado automaticamente, que eu estava liberada, mas que, devido à natureza da coincidência, minha presença seria necessária para uma breve checagem protocolar. Assenti. Sentei na sala indicada. Paredes brancas, mesa metálica, cheiro de café requentado. O relógio marcava 09h47. Do outro lado da parede, ouvi o som abafado de vozes, perguntas, um tom de autoridade que eu reconhecia. O sistema havia despertado, e com ele vieram todos os fantasmas que meu irmão acreditava ter enterrado com dinheiro e influência. Enquanto esperava, o agente à minha frente me observava discretamente, talvez tentando adivinhar se eu era cúmplice, vítima ou apenas peça do acaso. Permaneci serena. Sabia que meu nome constava na base como colaboradora de operações confidenciais, e isso bastava para abrir todas as portas. Quando o tablet dele apitou, ele se endireitou na cadeira, olhou a tela e me fitou com respeito contido. A senhora pode seguir. A notificação foi repassada ao setor competente. Tradução. O caso não era mais dele. Era de gente acima. Muito acima. A engrenagem agora tinha seu próprio ritmo. Voltei para o saguão, e o que vi foi um retrato exato da inversão de papéis. Ele, que sempre andou à frente, estava sentado, cercado por seguranças. A pele pálida, o terno amassado, o olhar perdido. Quando me viu, tentou se levantar, mas um dos agentes o conteve. "Diga alguma coisa", gritou,
como se eu tivesse o poder de desligar o que ele mesmo havia ligado. Você sabe que isso é um engano. Eu apenas balancei a cabeça. Não é engano, é sistema. A palavra pareceu atravessá-lo. Ele nunca acreditou em sistemas, só em contatos. Agora descobria que existem estruturas que não se dobram ao sobrenome certo. A funcionária da companhia aérea tentava disfarçar o constrangimento, pedindo desculpas aos outros passageiros. Minha mãe, coitada, andava de um lado para o outro, repetindo que tudo seria esclarecido. Quando se aproximou de mim, perguntou se eu sabia o que estava acontecendo. Nada que eu não tenha tentado evitar, respondi, e ela não entendeu. Talvez porque ninguém quer entender quando a verdade vem vestida de consequência. Ficamos ali por mais de 1 hora. Os agentes levavam e traziam papéis, comunicavam-se por rádio, anotavam códigos. O sistema havia cruzado nomes, números de passaporte, transações financeiras, registros de viagens. Tudo convergia para a mesma conclusão. Havia algo sujo nas empresas associadas ao CPF do meu irmão. Um dos nomes correspondia a uma investigação internacional em aberto, a mesma que, meses atrás, eu ajudara a montar linha por linha. Ele não sabia que cada movimentação sua era como uma pedra lançada num lago. A superfície parecia calma, mas as ondas chegavam longe. Por volta do meio-dia, o supervisor retornou e comunicou que o voo havia sido cancelado para nós. Disse que os passageiros poderiam remarcar, mas que um dos integrantes da reserva seria retido para esclarecimentos. Eu apenas agradeci, enquanto meu irmão protestava. Ameaçava processar a companhia. Gritava que era um homem respeitável. A voz dele ecoava, mas ninguém ouvia de verdade. Ele não percebia que, em lugares como aquele, quanto mais se grita, mais se afunda. No fundo, acho que foi ali, naquele corredor de embarque, que a ficha dele começou a cair. Não pelo risco imediato, mas porque, pela primeira vez, não havia ninguém para encobrir suas falhas. O sistema o via por dentro, sem maquiagem. Quando saímos da sala, minha mãe tentou insistir para que eu intercedesse. Fale com alguém, você tem contatos, é da área. Eu a olhei com ternura e pena. Mãe, eu tenho deveres, não contatos. Ela não respondeu. Estava velha, cansada, presa entre o amor e o medo. No fundo, sabia que o filho brilhante não era tão inocente quanto gostava de parecer, mas ainda acreditava que família devia se proteger, mesmo da verdade. Eu a abracei rápido. Disse que ela devia ir para casa, que aquilo se resolveria, e de fato se resolveria, só não do modo que ela esperava. Voltei ao hotel naquela tarde e, pela janela, observei o movimento das aeronaves decolando. Pensei em quantas vezes planejei rotas para voos muito mais perigosos do que aquele, e ainda assim era naquele aeroporto comum que o destino decidira cruzar nossas vidas. A ironia me fez sorrir. Às vezes, o sistema não erra. Apenas escolhe o momento mais simbólico para agir. Ali, no mesmo espaço em que ele havia me rebaixado diante de estranhos, a verdade emergira com toda a força que eu nunca precisei demonstrar. No dia seguinte, uma notificação discreta apareceu no meu e-mail funcional. Assunto de interesse sob investigação formal. Atualização pendente. Era o tipo de mensagem que não exigia resposta. Só significava que as engrenagens tinham começado a girar oficialmente. O alerta do aeroporto havia acendido uma luz que ninguém poderia apagar. A partir dali, a coisa deixava de ser coincidência e virava procedimento. Eu fechei o laptop, fiz café e deixei que o som do líquido caindo na xícara substituísse o ruído dos alarmes que ainda ecoavam na memória. A partir daquele momento, o sistema não era mais apenas um código eletrônico, mas uma extensão da minha própria consciência. Era como se tudo que eu não consegui dizer em voz alta durante anos tivesse finalmente encontrado uma linguagem que ele entendesse. Lógica, fria, incontestável. E talvez esse fosse o destino dos que escolheram o silêncio, deixar que a justiça falasse por eles. Nos dias que se seguiram, meu irmão tentou me contatar diversas vezes, chamadas não atendidas, mensagens apagadas antes que eu terminasse de ler. Em uma delas ele escreveu: "Você sabe que eu não fiz nada." Em outra: "Me ajuda, só você pode resolver." Eu nunca respondi, porque o que ele chamava de ajuda era, na verdade, mais uma tentativa de escapar. E eu já não era o tipo de pessoa que estendia a mão para quem cava o próprio buraco. Ele havia me ensinado isso sem querer, a vida toda. As notícias começaram a surgir discretamente. Uma investigação sobre contratos superfaturados,
Uma nota sobre empresas suspeitas de evasão fiscal, o nome de uma holding que eu reconhecia nas entrelinhas. Nada explícito ainda, mas eu sabia ler o subtexto das manchetes. Era o prelúdio da tempestade. E, curiosamente, eu não sentia satisfação. Apenas uma serenidade estranha, quase fria. Não havia vingança ali, só a mecânica inevitável da verdade funcionando. Naquela noite, antes de dormir, pensei em quantas vezes a vida nos dá chances de escolher o silêncio certo. O meu, naquele aeroporto, não foi omissão. Foi comando, um gesto invisível que disse tudo. Deixe o sistema agir. E ele agiu. O resto viria como consequência natural. E eu sabia, sem dúvida alguma, que aquilo era apenas o começo. As pessoas costumam pensar que o caos chega com barulho, mas na verdade ele vem com silêncio. O tipo de silêncio que antecede um rompimento, o ar que se comprime antes do som da explosão. Foi assim no portão de embarque. Depois que o alerta foi disparado e o sistema tomou o controle, houve um intervalo de suspensão no tempo, como se o mundo tivesse esquecido de respirar. Eu via tudo em câmera lenta. As expressões de surpresa, as conversas interrompidas, o som de malas caindo no chão. E no centro daquilo, meu irmão, tentando conter o desespero que brotava pelas bordas da arrogância. A cada passo que ele dava, a cada tentativa de justificar, de falar mais alto, de dominar a situação, mais claro ficava que o poder dele havia evaporado. O homem que se sentia dono de todos os espaços, agora não era dono nem do próprio corpo, cercado por uniformes que o escoltavam de maneira educada, porém inquestionável. Eu permaneci onde estava, observando o desenrolar dos fatos sem interferir. A oficial responsável pelo portão se aproximou e pediu que eu a acompanhasse até a área reservada. O olhar dela era técnico, sem curiosidade nem emoção. Reconheci no tom a mesma postura que eu mesma usava quando cumpria protocolos. Seguia por corredores estreitos e brancos, o som dos nossos passos ecoando sobre o piso encerado. Ao passar pela porta de vidro, vi, por um instante, meu irmão sendo conduzido por 2 agentes federais em direção à sala de inspeção. O terno dele, impecável minutos antes, agora estava amarrotado. A gravata pendia frouxa, como se o nó tivesse perdido o sentido. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ele procurava no meu rosto uma reação, qualquer sinal de apoio. Não encontrou nada. Apenas a superfície calma de quem já entendeu que o inevitável não precisa de plateia. Na sala reservada, pediram que eu confirmasse alguns dados. Mostrei o crachá funcional, respondi perguntas objetivas. Enquanto isso, do outro lado da divisória de vidro, a movimentação aumentava. Pessoas tirando fotos, curiosos tentando filmar, funcionários tentando conter o fluxo de curiosidade que se espalhava como fogo. A família toda se transformou num espetáculo sem roteiro. Minha mãe, sentada em uma das cadeiras, com o rosto pálido e as mãos tremendo, olhava para mim sem compreender o que estava acontecendo. Vi o momento em que ela percebeu que o filho que sempre defendeu agora não podia ser protegido nem pelo sobrenome, nem pelo dinheiro. A ficha caiu em silêncio, como uma taça de cristal que se estilhaça sem som. O caos foi tomando forma aos poucos. Primeiro vieram as perguntas, depois os telefonemas. Ele insistia em ligar para advogados, para sócios, para gente que devia favores, mas o sinal do aeroporto era fraco, e no fundo, ninguém atende quando o poder muda de lado. Ouvi os fragmentos de suas frases pelo corredor. Isso é um erro. Tenho todos os documentos. Vocês não sabem com quem estão lidando. Palavras que soavam pequenas, ecoando contra paredes que não respondiam. Um dos agentes o interrompeu com calma, dizendo que a cooperação seria mais útil do que a resistência. Ele calou, mas só por alguns segundos. Era incapaz de suportar o próprio silêncio. Enquanto aguardava a liberação, um funcionário da companhia aérea aproximou-se de mim com discrição. "A senhora está bem?" perguntou quase num sussurro. Eu apenas assenti. Ele hesitou, como se quisesse acrescentar algo, e então murmurou: "Essas coisas sempre parecem injustas no começo." A frase me acompanhou por horas. Não porque eu acredite em injustiça. Depois de tudo que vi, aprendi que a vida não tem essa preocupação, mas porque naquele momento percebi que para o mundo lá fora, o que estava acontecendo era um episódio isolado. Ninguém ali sabia que aquela era apenas a ponta de uma trama que vinha se desenrolando havia anos. Quando o relógio marcou 12:00,
Os passageiros começaram a ser redirecionados para outros voos. O embarque havia sido suspenso. As filas se dissolviam em murmúrios e olhares de curiosidade mal disfarçada. O ar estava pesado, denso, como se cada respiração fosse um segredo prestes a escapar. Foi então que ele tentou se aproximar. Aproveitou um instante em que os agentes conversavam entre si e veio na minha direção. O rosto dele era uma mistura de raiva e desespero. "Você sabia disso, não sabia?" Sussurrou, a voz embargada. "Você sabia e deixou acontecer." Eu não respondi. Mantive os olhos fixos nele e apenas disse: "Não deixei. Cumpri." Ele riu, um riso seco, nervoso, e balançou a cabeça. "Cumpriu? Você destruiu a própria família." A palavra família me soou estranha na boca dele, deslocada. Por anos, ele usou essa palavra como um escudo, uma desculpa, um passaporte para a impunidade. Agora soava oca, quase ridícula. Antes que os agentes o afastassem novamente, acrescentei em tom baixo: "Você destruiu sozinho." Ele tentou responder, mas foi interrompido por uma voz no rádio. Um dos agentes recebeu instruções e o conduziu de volta à sala. Eu continuei ali, imóvel, observando-o desaparecer por aquela porta metálica. Senti uma espécie de calma amarga. Não era vingança, era constatação. O sistema havia despertado, e a engrenagem seguia sem retorno. Lá fora, o movimento do aeroporto retomava o fluxo normal. Passageiros embarcando, anúncios sendo feitos, crianças correndo com mochilas coloridas. O mundo seguia, indiferente ao colapso particular que se desenrolava ali dentro. Senti-me observando tudo de fora, como se não pertencesse a nenhum lado. Eu era a testemunha e o instrumento, a peça silenciosa que completava o circuito. Quando finalmente me liberaram, caminhei até a saída sem olhar para trás. Minha mãe tentou vir comigo, mas um dos funcionários pediu que ela aguardasse mais um pouco, pois ainda havia procedimentos em andamento. Ela chorava em silêncio, e eu queria dizer alguma coisa, mas não encontrei palavras. O que eu podia dizer? Que o filho dela era parte de uma rede de contrabando? Que o nome da família estava em relatórios confidenciais? A verdade era grande demais para caber ali. Do lado de fora, o sol batia forte no asfalto do estacionamento. O contraste com o frio da sala de segurança era quase violento. Peguei um táxi e pedi que me levasse ao hotel. Durante o trajeto, olhei pela janela e vi aviões decolando. Pensei no quanto o som de um motor pode parecer libertação para uns e sentença para outros. Ele devia estar, naquele exato momento, sendo interrogado sobre documentos, contas bancárias, nomes de empresas. Tudo aquilo que ele dizia dominar agora, o dominava. O caos não era mais um incidente. Era o novo estado natural das coisas. Naquela noite, sozinha no quarto, recebi uma ligação anônima. A voz do outro lado era familiar. A mesma calma burocrática que eu reconhecia das comunicações internas. "Tenente, o alerta do aeroporto foi validado. O caso foi encaminhado para o núcleo de investigação. Nenhuma ação adicional é necessária." A frase era fria, administrativa, mas o subtexto era claro. A fase visível havia terminado. O resto aconteceria na sombra. Agradeci e desliguei. Fiquei algum tempo olhando para o teto, tentando entender o que sentia. Não era alívio, tampouco tristeza. Era um vazio sereno, o espaço que sobra quando todas as emoções já se esgotaram. Nos dias seguintes, as notícias começaram a circular em murmúrios. Um empresário detido para averiguação, suspeitas de fraude em contratos públicos, transações internacionais sob investigação. Nenhum nome divulgado oficialmente, mas bastava ler entre as linhas para entender. A família entrou em modo de negação. Minha mãe dizia que tudo era um engano, que logo os advogados resolveriam. Eu não discutia. Ela precisava acreditar em algo, mesmo que fosse na mentira. Eu apenas mantinha distância, respondendo às mensagens com neutralidade. Parte de mim queria dizer que havia tentado avisar, que o jantar, o olhar, a frase dita em tom de deboche eram sinais. Mas palavras são inúteis para quem escolheu não ouvir. Naquela mesma semana, recebi nova convocação do quartel. Uma reunião discreta, sem uniforme, sem formalidades. O comandante me cumprimentou com um aceno breve.
Disse que o caso estava sendo tratado com prioridade e que eu não deveria me envolver emocionalmente. Sorri por dentro. Tarde demais. O envolvimento emocional havia sido cortado anos atrás, no primeiro momento em que percebi que a lealdade à farda era mais confiável do que a laços de sangue. Ele me olhou por alguns segundos, talvez tentando medir até que ponto eu compreendia o que estava em jogo, e então encerrou a conversa com um simples: "A senhora fez o que precisava ser feito." Saí da sala sentindo um peso diferente nos ombros. Não era culpa, nem orgulho. Era responsabilidade. Eu tinha cumprido meu papel, e agora só restava assistir ao desdobramento. O caos que começou no portão de embarque se transformaria, aos poucos, em processo, em manchete, em lembrança. Mas para mim ele já tinha cumprido sua função. O sistema havia despertado, e com ele, algo dentro de mim também. Uma parte que eu mantinha adormecida, talvez por medo, talvez por cansaço. A certeza de que não adianta tentar salvar quem não quer ser salvo. Na manhã seguinte, o sol nasceu limpo e impiedoso. Eu fiz a mala, paguei a conta do hotel e segui em silêncio. Atrás de mim, o aeroporto voltava à normalidade, como se nada tivesse acontecido. Mas para nós, nada voltaria a ser normal. E enquanto o táxi se afastava, uma frase me veio à mente, clara como uma ordem de comando. Às vezes, o caos não destrói, ele revela. E o que o sistema revelou naquele dia foi tudo o que eu precisei ver para nunca mais duvidar da verdade. Fiquei sabendo do interrogatório 2 dias depois, não por canais oficiais, mas porque nada permanece em sigilo absoluto quando o orgulho de alguém começa a rachar. No quartel, a informação chegou através de uma mensagem cifrada. Sujeito em averiguação. Instância federal. Conexão confirmada. Eu soube na hora que era ele. E pela primeira vez em muitos anos, senti pena. Pena não do homem que ele se tornara, mas do garoto que um dia acreditou que ser admirado bastava para ser amado. Saí do alojamento no fim da tarde e caminhei até o estacionamento. O céu estava baixo, pesado, com nuvens densas que prometiam tempestade. O ar tinha aquele cheiro metálico que precede o raio. Pensei em como tudo na vida é antecedido por sinais. Só que os orgulhosos não escutam sinais. Eles acreditam que o universo fala apenas para confirmá-los. O interrogatório aconteceu na sede da Polícia Federal, em uma sala fria, paredes brancas, ar-condicionado demais. Eu não estava presente como parte do processo. Fui convocada apenas como consultora técnica, para validar dados e confirmar se determinados documentos que constavam nas investigações tinham correspondência com relatórios militares. Era um papel secundário, mas essencial. O tipo de função que exige frieza absoluta. Quando entrei, ele já estava lá, sentado à mesa, algemado. As mãos, antes adornadas com anéis e relógios caros, agora estavam nuas e trêmulas. O rosto, inchado de insônia, olheiras fundas, olhar perdido. Ele não esperava me ver. A surpresa foi visível. Tentou sorrir, mas o sorriso se partiu antes de nascer. "Você?" sussurrou, como se minha presença fosse um erro de cálculo. Eu apenas assenti e me sentei ao lado do investigador, que continuava digitando sem levantar os olhos. Os minutos seguintes se arrastaram em uma coreografia lenta de perguntas e respostas. Ele tentava manter a pose de empresário injustiçado, falava em mal-entendidos, em terceiros responsáveis, em falhas de contabilidade, mas a voz tremia. A cada nova pergunta, o tom de segurança diminuía. Os investigadores mostravam documentos, planilhas, registros bancários. Tudo ali estava conectado. Transferências para contas em paraísos fiscais, empresas de fachada, contratos com o governo. E no meio de tudo, o nome dele, assinado com caneta azul. Eu observei em silêncio. O orgulho, aquele que o sustentou a vida inteira, começou a se dissolver na frente de todos nós, gota por gota, palavra por palavra. Ele tentava explicar, contornar, negar, mas não havia saída. Quando a verdade é documentada, não há oratória que a substitua. Em certo momento, um dos agentes fez uma pausa e perguntou se ele gostaria de um advogado presente. Ele hesitou. "Já tenho um", respondeu, mas sem convicção. Era a frase de quem ainda tenta parecer no controle. O agente apenas anotou e seguiu. O tempo parecia estagnado ali dentro. Eu lembrava de cada vez que o vi debochar de quem chamava de fracassado, de cada reunião de família
em que ele dominava a conversa como se o mundo girasse ao redor do sucesso dele. E agora, diante daquela mesa fria, ele mal conseguia sustentar o próprio nome. A soberba é como um espelho trincado. Enquanto reflete, engana. Quando quebra, corta. E ele estava coberto de cortes invisíveis. Quando o investigador mencionou as conexões internacionais, algo dentro dele quebrou de vez. A voz embargou, o suor escorreu pela têmpora, e ele pediu um copo d'água. As mãos tremiam tanto que o copo tilintou contra a mesa. Foi a primeira vez que vi meu irmão parecer humano desde que éramos adolescentes. A máscara do homem intocável havia caído. Eu podia ver o medo puro, o desamparo de quem não sabe o que fazer sem um palco. Ele tentou se justificar dizendo que não sabia dos detalhes, que apenas assinava o que o contador mandava. O investigador olhou para mim, talvez esperando alguma reação, mas eu permaneci neutra. Por dentro, uma voz repetia: agora ele entende. Entende o que significa não ser ouvido, não ser levado a sério, não ter o privilégio da dúvida. No meio da sessão, o procurador responsável pediu que eu confirmasse algumas informações técnicas. Mostrou um documento que cruzava dados de exportação com relatórios de campo. Reconheci os códigos imediatamente. Eram os mesmos que eu havia processado meses atrás. Confirmei. Procede. A palavra soou como um selo. Ele me olhou, incrédulo, como se eu tivesse acabado de traí-lo. Você podia ter me avisado, disse com voz rouca. Respirei fundo. Eu avisei. Você é que não ouviu. A frase saiu calma, mas firme, e ecoou no silêncio da sala. O investigador não interferiu. O registro daquela troca foi anotado sem comentários. O protocolo não prevê espaço para dramas familiares. As horas passaram. O interrogatório se estendeu até o fim da tarde. Ele começou altivo, terminou esgotado, com o olhar vazio de quem finalmente entendeu que não havia ninguém para protegê-lo. A cada nova evidência apresentada, uma camada do personagem se desfazia. Quando mencionaram o nome de um dos sócios dele, um homem ligado a esquemas de tráfico de peças bélicas, percebi o instante exato em que ele cedeu. Não respondeu, não negou, apenas abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Foi ali que o orgulho morreu. Não em um grito, mas em um suspiro. Quando o procedimento terminou, ele foi levado de volta para a sala de custódia. Eu permaneci ali, revisando as notas, assinando as confirmações, ouvindo o barulho das portas metálicas se fechando ao longe. O investigador me agradeceu pela colaboração. Eu apenas disse: só cumpri o protocolo. Era a mesma frase que usei no aeroporto, e novamente ela me pareceu adequada. O sistema tinha feito o que precisava fazer, e eu, mais uma vez, apenas estava no lugar certo para assistir. Saí da sala e encontrei o corredor deserto. O ar frio da noite entrou pelas janelas, e o vento trouxe o cheiro de chuva. Caminhei até o carro, sentindo a pele arrepiar, não pelo frio, mas pela sensação de fim. Alguns términos são silenciosos, mas definitivos. Naquela noite, em casa, sentei na varanda e fiquei observando a tempestade se formar no horizonte. O trovão estourou distante, e eu pensei no som de vozes que gritam antes de serem engolidas pelo próprio eco. O orgulho dele havia desmoronado de forma completa, mas junto com isso, algo em mim também se despedaçava. Passei a vida acreditando que, se eu me mantivesse firme, correta, o equilíbrio se restabeleceria sozinho. Mas ninguém sai ileso da ruína de um laço de sangue. Mesmo quando a razão está de um lado, a dor sempre divide o corpo em dois. Nos dias que se seguiram, o caso ganhou forma nos jornais. As manchetes falavam em empresário sob suspeita, operações milionárias, investigação federal em curso. O nome completo não era divulgado, mas quem conhecia, sabia. Eu via a imagem dele estampada em sites de notícias e lembrava da última vez que o vi sorrindo no jantar, taça erguida, cheio de si. Agora, era apenas um retrato desbotado do homem que acreditou ser intocável. As ligações cessaram, as mensagens pararam. O silêncio tomou o lugar do ruído constante que sempre o cercava. E eu, por incrível que pareça, não senti vingança nem prazer. Apenas um vazio frio, quase respeitoso, como se presenciasse um funeral sem corpo. Uma semana depois, fui chamada novamente à sede da investigação para assinar o encerramento da minha participação formal. O procurador me recebeu com cordialidade, explicou que o caso seguiria para instâncias superiores e agradeceu pela colaboração. Antes de sair, perguntou se eu tinha algo a declarar. Pensei por alguns segundos e disse apenas:
A verdade não precisa de pressa. Ela sabe esperar. Ele sorriu discretamente, talvez sem entender, mas eu sabia. A verdade esperou anos por aquele dia. Ao voltar para casa, encontrei um envelope deixado na portaria. Reconheci a letra dele de imediato, tremida, diferente da caligrafia firme de antes. Abri. Havia apenas uma folha, com poucas palavras. Você ganhou. Espero que esteja feliz. Li. Dobrei e guardei na gaveta sem responder, porque não havia vitória ali. Havia perda, desilusão e o preço exato da justiça quando ela chega tarde demais. Na manhã seguinte, o sol finalmente apareceu depois de dias de chuva. O céu limpo parecia zombar da ideia de castigo. Tomei café em silêncio, observando o vapor subir da xícara. Pensei em como o orgulho é uma forma de cegueira e como às vezes é preciso perder tudo para enxergar. Ele estava aprendendo isso do modo mais doloroso. E eu, que sempre vivi entre a rigidez e o dever, aprendi outra coisa, que cumprir o protocolo não nos livra da dor de ver alguém se afundar. Só nos ensina a ficar de pé enquanto o outro cai. E foi assim que terminou o interrogatório. Não com confissões ou reviravoltas, mas com o som de um homem finalmente encarando o próprio silêncio. O orgulho dele se desfez ali, na frente de todos, sem direito a aplausos, sem público para aplaudir. E quando as luzes daquela sala se apagaram, eu entendi que, por mais doloroso que fosse, o sistema tinha feito o que eu nunca conseguiria fazer sozinha: ensiná-lo a se calar. Os dias que se seguiram ao interrogatório tiveram a lentidão de um domingo sem fim. Era como se o tempo se arrastasse, pesado, entre o som dos noticiários e o tilintar dos copos de café que eu esquecia de terminar. Eu voltava da base todo dia com a sensação de estar atravessando uma ponte invisível entre dois mundos: o da disciplina, onde tudo tem protocolo e consequência, e o da família, onde o amor sempre serviu de desculpa para a cegueira. Por um tempo, tentei evitar as notícias, mas era impossível. O nome dele ainda não aparecia, mas a narrativa já tinha rosto, voz e formato. Empresário investigado por fraude internacional. Contratos públicos sob suspeita. Operação conjunta expõe rede de corrupção. As manchetes variavam, mas o enredo era o mesmo. Eu lia as reportagens e pensava na mãe, sozinha em casa, lendo as mesmas palavras sem entender que aquelas letras eram a tradução de tudo que eu vinha tentando dizer há anos. Na tarde de quarta-feira, o telefone tocou. Era ela. A voz trêmula, chorosa, tentava soar firme. Filha, me diga que é mentira. Não perguntei do que ela estava falando. Apenas respirei fundo e disse: não posso mentir para você, mãe. O silêncio do outro lado foi mais doloroso do que qualquer grito. Eu ouvi o som da respiração dela, lenta, como se tentasse não desabar. Você sabia? Perguntou. E foi aí que o golpe veio de verdade. Sabia, mãe, há muito tempo. Ela chorou. E o choro dela foi o eco de tudo que eu não disse por medo de magoar. Você destruiu o seu irmão, ela sussurrou. E a palavra destruiu caiu como uma faca. O mundo sempre foi generoso com ele. Quando errava, era impulsivo. Quando mentia, era estratégico. Quando usava as pessoas, era ambicioso. E eu, quando dizia a verdade, era fria. A mulher que ela via no telefone não era a filha. Era a soldado que colocou fogo no altar da família. Desliguei sem saber se havia sido entendida ou odiada. E pela primeira vez, isso não importou. Porque a verdade, uma vez solta, não volta. Na manhã seguinte, as mensagens começaram a chegar. Primos, tios, velhos conhecidos, todos com variações da mesma pergunta disfarçada de curiosidade. É verdade o que estão dizendo? Alguns pediam detalhes. Outros tentavam arrancar de mim algum desmentido que aliviasse o desconforto coletivo. Eu não dei a ninguém o prazer da negação. Apenas respondi com o mesmo tom que uso em relatórios. Os fatos estão sob investigação. As pessoas não querem justiça, querem conforto. Querem uma mentira que preserve a imagem que criaram. E eu não estava mais disposta a alimentar isso. No sábado, fui até a casa da minha mãe. Levei flores, um gesto que me pareceu ao mesmo tempo inadequado e necessário. Ela abriu a porta com os olhos inchados, o rosto pálido, o olhar duro. O cheiro da casa era o mesmo de sempre. O perfume doce que ela borrifava nos lençóis. O cheiro de bolo guardado, de tempo parado. Sentei no sofá onde cresci e ela ficou em pé,
como se o corpo se recusasse a dividir o mesmo espaço que o meu. Por que não me contou? Perguntou, a voz embargada. Porque você não teria acreditado. Ela suspirou, se sentou devagar, e por um instante pensei que fosse me ouvir. Mas a dor das mães não raciocina. Ela defende. Ele é seu irmão, não um criminoso. Sorri de leve. Um irmão pode ser as duas coisas, mãe. Ela levantou, virou o rosto, e a conversa acabou ali. Naquela noite, sozinha, sentei na varanda e olhei o quintal escuro. O vento balançava as cortinas e fazia ranger o portão. Pensei em como as casas têm memória. Elas guardam os sons, os cheiros, as palavras não ditas. Aquela casa carregava mais silêncio do que paredes. Quantas vezes eu quis falar e me calei. Quantas vezes fui a testemunha muda do espetáculo dele, das mentiras polidas, das promessas que nunca se cumpriram. Agora o mundo estava vendo o que eu sempre soube, e ainda assim a culpa caía sobre mim. Talvez fosse mais fácil para todos acreditar que eu o derrubei do que aceitar que ele próprio cavou o buraco. A verdade é uma luz cruel. Ela não ilumina, expõe. No domingo pela manhã, as primeiras notícias com o nome completo começaram a circular. O sigilo havia caído. As televisões exibiam imagens dele sendo conduzido por agentes, o rosto coberto por óculos escuros, mas inconfundível. Os jornalistas falavam em voz grave, misturando indignação e espetáculo. Empresário renomado, agora sob suspeita de envolvimento em rede internacional de contrabando. As imagens se repetiam em loop. Eu assisti uma vez, depois desliguei, mas era tarde. O vídeo já estava por toda parte. Em grupos de família, em redes sociais, em conversas de vizinhos. Meu celular não parava. Algumas mensagens eram de apoio, disfarçado de compaixão. Outras, acusações abertas. Você podia ter evitado. Como deixou isso chegar tão longe? Como se eu tivesse sido a arquiteta do destino dele, e não apenas a guardiã da linha entre dever e sangue. Na segunda, a mãe me ligou de novo. Eles levaram tudo, disse soluçando. Levaram documentos, computadores, até o carro. Eu fechei os olhos e respirei. É assim que funciona, mãe. Agora é o processo. Ela chorou mais. Ele não vai aguentar. Ele aguenta, mãe. Sempre aguentou. Mas eu sabia que não. O que o sustentava sempre foi o teatro. Sem o aplauso, ele era um vazio. E o mundo, pela primeira vez, não aplaudia. O que mais me impressionava era a velocidade com que tudo se desintegrava. Amigos desapareciam, sócios fingiam não conhecer, e a família, essa instituição que sempre o protegeu, agora se dividia entre a vergonha e o ressentimento. Cada um queria uma versão conveniente. Uns diziam que ele foi enganado, outros que era vítima de perseguição. Ninguém queria admitir o óbvio. Ele fez tudo isso sozinho. No fim daquela semana, recebi uma mensagem dele, escrita da cela temporária onde aguardava a decisão judicial. Você venceu. Parabéns. Li e não respondi, porque não havia vitória. Havia um cansaço que não tem nome. Fiquei pensando em quantas batalhas se travam sem armas, em quantas guerras são apenas silêncios alinhados. A verdade estava do meu lado, mas a verdade é solitária. E quanto mais ela se espalhava, mais eu me sentia isolada. Mesmo os colegas do quartel me olhavam com respeito cauteloso, como se eu carregasse um segredo perigoso demais para se aproximar. À noite, fui chamada ao telefone por um número institucional. Era o comandante. A voz dele soava firme, mas havia uma ponta de humanidade ali. Tenente, mantenha-se fora da imprensa. A operação está em andamento. A senhora fez o correto. Não se deixe abalar pelas repercussões. Agradeci, e ele desligou sem despedida. Fiquei olhando o aparelho. O eco das palavras. Fez o correto, martelando na cabeça. Fazer o correto nunca é o mesmo que fazer o que alivia. A ética tem gosto de ferro. Você engole e sente o peso até o fim. Na manhã seguinte, o noticiário mostrava a casa da minha mãe cercada por repórteres. Ela tentava falar, mas as palavras saíam confusas. Meu filho é inocente. Estão enganados. A voz dela soava perdida, entre o amor e a negação. Tentei ligar, mas o telefone estava desligado. À tarde, recebi um e-mail anônimo, um vídeo anexado. Era o momento exato em que ela, acuada, dizia à repórter que eu era a responsável por tudo, que sem minha denúncia nada disso teria acontecido. Fechei o computador. Senti o corpo inteiro latejar, não de raiva, mas de exaustão. O amor que devia proteger agora era a arma que me acusava. Naquele mesmo dia, subi até o terraço do prédio
e fiquei observando o entardecer. A cidade parecia indiferente, com carros buzinando, crianças rindo, o mundo seguindo como se as ruínas fossem apenas detalhes no horizonte. Pensei no quanto é solitário fazer o que é certo. Pensei em meu pai, que sempre dizia que a disciplina é o que resta quando o amor falha. E percebi que era exatamente isso. O amor havia falhado. O meu, o dela, o dele. Só restava o dever. A noite chegou com um vento frio e o cheiro distante de chuva. Pela primeira vez em meses, senti vontade de chorar, mas não chorei. Guardei o pranto junto com as outras coisas que aprendi a guardar. O medo, a raiva, o remorso. Porque uma coisa que a vida militar me ensinou é que lágrimas são inúteis quando a verdade já foi dita. E a verdade, naquele momento, não precisava mais de mim. Ela tinha ganhado voz própria, ocupando manchetes, tribunais e salas de estar. Tinha explodido em casa, espalhado destroços em cada canto. Eu só precisava continuar respirando dentro do silêncio que restava. A queda de um homem raramente acontece de uma vez. Ela começa devagar, em pequenas fissuras que o próprio orgulho se recusa a enxergar. O que vi nas semanas seguintes foi exatamente isso. O desmoronamento lento, quase cirúrgico, do homem que acreditava ter o mundo nas mãos. As manchetes foram ficando mais duras. As vozes nos telejornais mais seguras. Fraude comprovada, mandados de prisão preventiva, confisco de bens. Eu lia tudo com o mesmo distanciamento de quem observa uma operação de rotina. Mas o nome, o rosto, o sangue eram meus. E isso, por mais que eu fingisse o contrário, ainda doía. Os bens dele foram bloqueados numa terça-feira. As contas, congeladas. O carro de luxo, apreendido. As fotos começaram a circular. O portão da mansão, os agentes federais carregando caixas de documentos, a mãe na janela com o olhar perdido. Era estranho assistir aquilo e lembrar do mesmo homem que no jantar brindava o próprio sucesso. A arrogância dele agora parecia um personagem mal interpretado. Nas redes sociais, os amigos desapareceram. Os antigos sócios, todos, negaram o envolvimento. Um silêncio estratégico tomou conta dos círculos que ele tanto ostentava. E como sempre acontece quando o poder evapora, o mesmo público que o aplaudia agora cuspia o nome dele. A mãe me ligava todos os dias. No começo, para pedir ajuda, depois, para pedir explicações, no fim, apenas para chorar. Eu respondia com frases curtas. Não havia nada que eu pudesse dizer que não soasse cruel. Quando ela me perguntava se eu acreditava que ele sairia dessa, eu dizia: depende do que você chama de sair. Porque a verdade é que ninguém sai inteiro depois de ser confrontado com o que é. Alguns aprendem, outros se quebram. Ele, eu sabia, estava se quebrando. Uma noite, recebi uma ligação inesperada. O número da prisão temporária. Atendi por instinto, e a voz dele veio baixa, quase irreconhecível. Preciso falar com você. A respiração do outro lado soava curta, ansiosa. Não vou pedir desculpa. Não sei nem por onde começar, mas eu não aguento o que estão dizendo. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Você tem que acreditar que eu não fiz tudo isso do jeito que estão contando. Eu só aceitei alguns atalhos. Ri, um riso triste. Atalhos sempre levam ao mesmo lugar. Do outro lado, ele não respondeu. Depois de alguns segundos, disse: Você me odeia? Respirei fundo. Não, mas também não posso mais te defender. Foi a última coisa que disse antes de desligar. Nos dias seguintes, as cartas começaram a chegar. Eram curtas, confusas, escritas com a caligrafia irregular de quem não dorme. Falava da infância, dos tempos em que dividíamos o mesmo quarto, de como eu era a única pessoa que ele respeitava, mesmo fingindo o contrário. Cada linha era uma tentativa de resgatar algo que nunca existiu de verdade. Inocência. Eu as lia sem raiva, mas também sem compaixão. Apenas guardava. No fundo, sabia que aquele era o processo de um homem tentando negociar com a própria consciência. O julgamento público foi rápido, cruel, como sempre é. A opinião se alimenta de sangue fresco, e ele havia se tornado a refeição perfeita. Programas de TV, sites, colunas. Todos tinham uma versão do que aconteceu. Todos queriam transformar o nome dele em metáfora. O empresário que caiu do pedestal. O irmão da militar que o denunciou. Eu nunca o denunciei oficialmente, mas a narrativa precisava de um vilão. E eu era perfeita para o papel. Fria, disciplinada, inacessível. A mulher que entregou o irmão. Ninguém queria ouvir sobre dever ou ética.
A história que vendia era outra. Minha mãe não suportava mais sair de casa. Parou de atender ligações, desligou a TV. Quando fui visitá-la, encontrei-a magra, abatida, cercada de fotografias antigas como se quisesse provar a si mesma que um dia teve uma família normal. Você devia pedir para tirarem seu nome disso tudo, disse, olhando pela janela. Eu não coloquei meu nome em nada, mãe. Só vivi o que tinha que viver. Ela me olhou com raiva. A raiva de quem não entende. Você destruiu o que restava da gente. Sorri sem vontade. Não fui eu quem começou a destruir, mãe. Só parei de fingir que não via. Ela virou o rosto, e o silêncio tomou conta da sala. A casa estava diferente, menor, como se o ar tivesse encolhido. Senti pena, mas também alívio. Pela primeira vez, o peso da mentira não estava sobre mim. O desmoronamento dele ganhou ritmo quando os aliados começaram a fazer acordos judiciais. Um por um, os nomes que ele citava como amigos apareceram como delatores. As provas se empilhavam. Havia gravações, mensagens, transferências. E, com cada nova revelação, o rosto dele nos jornais parecia mais velho, mais cansado. As entrevistas com os advogados soavam como ecos de desespero. Meu cliente está colaborando, diziam. Mas eu sabia que colaboração era apenas o último estágio do medo. Em certo ponto, percebi que não sentia mais raiva. Apenas uma compaixão exausta. Era como assistir à morte de algo inevitável. O homem que ele foi já não existia. Restava apenas a carcaça pública, o nome arruinado. E, ao mesmo tempo, algo dentro de mim começava a se acalmar. O dever cumprido tem um tipo estranho de paz. É silencioso, quase triste, mas real. Eu dormia melhor, mesmo com as manchetes gritando o sobrenome da família, porque, no fundo, a verdade já não precisava mais de mim. Ela estava fazendo o trabalho sozinha. Um mês depois, a sentença provisória foi divulgada. Prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica, restrição de bens. Ele voltaria para a casa da mãe. Fiquei sabendo pela televisão. Imaginei a cena. O portão se abrindo, a imprensa amontoada, ele de cabeça baixa. A mãe abrindo os braços, dizendo: meu filho, tudo como sempre foi. O retorno do culpado à proteção da culpa. Mas a casa já não era o mesmo abrigo. As paredes estavam cheias de rachaduras. O chão, de silêncios. E ele, mesmo cercado de gente, nunca mais seria o mesmo. Numa tarde chuvosa, decidi visitá-lo. Não por perdão, mas por encerramento. A mãe saiu para me receber com um sorriso cansado. Ele estava sentado na sala, olhar fixo na televisão desligada. O som do meu passo o fez levantar. O corpo magro, o rosto abatido, o orgulho morto. Você veio? Disse com a voz arrastada. Vim. Ficamos um tempo em silêncio. A mãe se afastou, talvez por instinto, talvez por respeito. Ele tentou se explicar, como se as palavras ainda pudessem reconstruir algo. Eu não sabia que ia dar nisso. Claro que sabia, respondi. Só não acreditou. Ele respirou fundo. Achei que você ia me proteger. Protegi até onde dava. Depois, o resto era contigo. A conversa foi curta. Não havia o que salvar. No final, ele me olhou de um jeito que nunca tinha olhado antes. Sem superioridade, sem ironia, apenas como alguém que enfim entende o tamanho da própria queda. Sabe o que é pior? Perguntou. Não é perder o dinheiro, é perder o espelho. Eu me olho e não me reconheço. Saí sem responder. Do lado de fora, a chuva caía fina, lavando o chão como se quisesse apagar o rastro de tudo. Nos dias seguintes, comecei a me desligar aos poucos de tudo que tinha o sobrenome da família. Vendi o carro antigo, mudei de apartamento, silenciei os grupos de mensagens. Não por vergonha, mas por necessidade. Eu precisava respirar fora daquele colapso. O som do desmoronamento alheio se torna insuportável quando ecoa demais. Uma noite, enquanto fazia minha mala para uma viagem de serviço, recebi um e-mail dele. Era curto. Se um dia eu conseguir recomeçar, quero que saiba que foi porque você não me acobertou. Obrigado. Li e apaguei. Não por desprezo, mas porque não havia mais nada a acrescentar. Algumas histórias não precisam de respostas, só de silêncio. E assim terminou o ciclo da queda. Não com barulho, mas com o som de tudo que se partiu finalmente assentando. O homem que um dia acreditou ser maior que o sistema, agora vivia sob um chip preso ao tornozelo. E eu, que passei a vida sendo tratada como menor, agora era a única que podia andar livre. O destino tem uma ironia precisa. Ele não grita, apenas devolve. Às vezes penso que o desmoronamento dele não foi punição, mas libertação. Talvez, no fundo,
tenha sido o único modo de ele finalmente olhar para o mundo sem a máscara. Já eu, pela primeira vez, não precisei olhar para trás. O silêncio depois da queda é diferente de qualquer outro. Ele não é vazio, é denso, como se o ar carregasse o peso de tudo que finalmente parou de ser dito. Nos meses que vieram depois do colapso do meu irmão, eu comecei a reaprender a respirar dentro desse silêncio. Não era paz, ainda, mas era um começo. A cidade já não me olhava com a mesma curiosidade. Os vizinhos que antes cochichavam nos corredores agora desviavam o olhar. As manchetes se apagaram aos poucos, substituídas por novas tragédias, novos escândalos. E foi assim, discretamente, que voltei a existir fora da sombra do sobrenome. Era estranho perceber que, depois de tanto tempo, eu não precisava mais provar nada. Nem lealdade, nem pureza, nem força. Só precisava existir sem pedir desculpas por ser quem sou. No quartel, os dias retomaram um ritmo quase automático. A rotina militar sempre teve esse poder de apagar o excesso. Ordem, relatório, treinamento, silêncio. Mas algo em mim havia mudado. Eu cumpria as mesmas tarefas, mas já não o fazia apenas por dever. Havia, agora, uma tranquilidade na disciplina. Pela primeira vez, o uniforme não me pesava. Ele não era mais uma armadura, mas uma segunda pele, um símbolo não de defesa, mas de reconstrução. Quando o comandante me chamou à sala dele, pensei que viria mais uma missão. Em vez disso, ele apenas disse: "Você está sendo indicada para um cargo de confiança em Brasília. Sua ficha é exemplar." Por um momento, não soube o que responder. Passei tantos anos sendo medida pelo sangue, e agora era medida apenas pelo mérito. Aceitei. O novo posto exigia mudanças. Mudança de cidade, de casa, de fuso horário, até de voz. Brasília era outro tipo de fronteira, fria, calculada, feita de gente que fala olhando o relógio. Mas eu me adaptei. No primeiro dia, enquanto caminhava pelos corredores do edifício do ministério, com as janelas refletindo o sol como espelhos, percebi que era ali que eu devia estar. A mulher que um dia foi humilhada por um assento de classe econômica, agora caminhava entre decisões que afetavam fronteiras reais. O destino tem um senso de ironia meticuloso. Às vezes, a vingança da vida é apenas nos ver prosperar em silêncio. Nos fins de tarde, eu voltava para o apartamento pequeno, ainda sem móveis, e ficava olhando a cidade pelas janelas altas. A vista era limpa, o céu largo, e pela primeira vez, o som que eu ouvia não era o da dor, mas o da distância. A distância entre quem eu fui e quem me tornei. Comecei a escrever à noite, não por vaidade, mas como quem precisa esvaziar o corpo de lembranças. Anotei tudo em um caderno de capa preta. Os códigos, os nomes, os rostos, mas também as emoções que nunca verbalizei. Era uma forma de arquivar a alma. No topo da primeira página, escrevi uma frase que me acompanharia para o resto da vida. A verdade não me destruiu. Ela me construiu com ruínas. Recebi notícias dele por meio de relatórios e sussurros. A tornozeleira havia sido retirada sob supervisão. O processo seguia, mas ele estava solto, restrito, tentando recomeçar. Soube que passou a dar aulas de finanças numa escola técnica, ironicamente explicando aos jovens como não cometer os erros que cometeu. Não senti raiva, só uma calma distante, o tipo de calma que vem quando o círculo se fecha. A mãe ainda morava na mesma casa, agora mais velha, frágil, com os olhos sempre úmidos. Um dia, sem aviso, decidi visitá-la. A viagem de volta foi curta, mas parecia atravessar séculos. Quando parei em frente à velha casa, o portão ainda rangia como antes. Toquei a campainha, e o som ecoou pelo corredor que um dia abrigou todas as nossas histórias. Ela abriu devagar, surpresa. O tempo havia levado o brilho, mas não a doçura. Ficamos um instante apenas nos olhando, e então ela me abraçou. Um abraço silencioso, sem pedidos, sem acusações. Dentro da casa tudo parecia menor. As paredes descascadas, os móveis cobertos de panos, o retrato da família ainda na parede, mas agora com uma rachadura atravessando o vidro bem sobre o rosto dele. Sentei no sofá e ela me serviu café. Falamos pouco. Às vezes, o perdão vem disfarçado de silêncio. Quando me levantei para ir embora, ela segurou minha mão e disse: "Eu demorei para entender, filha, mas acho que agora entendo." Apenas sorri e saí. Na calçada vi meu irmão parado ao longe. Não se aproximou. Apenas acenou com a cabeça. Um gesto curto, quase respeitoso.
Foi a primeira vez em anos que ele não tentou justificar nada. A primeira vez que me olhou sem altivez. Eu retribuí o gesto. E naquele instante, percebi que o que restava entre nós não era mais culpa, nem amor, nem ressentimento. Era só a aceitação. A verdade havia feito o seu trabalho. E eu, finalmente, estava livre. De volta a Brasília, comecei a construir uma vida que não dependia mais de ninguém me validar. As manhãs passaram a ter gosto de café fresco, e não de ansiedade. O despertador já não me arrancava do sono. Apenas me lembrava que mais um dia estava começando, e que, por incrível que pareça, eu ainda estava inteira. Adotei um cachorro, coisa que prometi a mim mesma que nunca faria, porque não tinha tempo. Chamava-se Dante. E todas as vezes em que ele deitava aos meus pés, sentia um tipo de paz que nenhuma hierarquia poderia dar. Passei a cozinhar aos domingos, hábito esquecido desde a juventude. Às vezes colocava música, às vezes só ouvia o som da panela, o borbulhar tranquilo que me lembrava que a vida continua, mesmo depois das guerras. Certa manhã, recebi um convite inesperado. Uma universidade me chamou para ministrar uma palestra sobre ética e integridade no serviço público. A princípio, hesitei. Eu não era uma mulher de holofotes, mas algo dentro de mim disse que era a hora. Aceitei. Quando cheguei ao auditório, havia mais gente do que imaginei. Estudantes, servidores, militares jovens. Falei sem roteiro. Contei sobre escolhas, sobre fronteiras invisíveis, sobre o preço da verdade. E no fim, sem planejar, mencionei meu irmão. Não o nomeei, mas todos entenderam. Às vezes, disse eu, a coragem não está em enfrentar o inimigo. Está em não se corromper pelo amor que sentimos pelos culpados. O silêncio que se seguiu foi pesado e bonito. Um rapaz na primeira fila me perguntou se eu me arrependia. Respondi, me arrependo de ter tentado salvar quem não queria ser salvo. O resto não. A palestra foi gravada e dias depois começou a circular nas redes sociais. O vídeo alcançou milhares de visualizações. Eu, que sempre evitei câmeras, agora era chamada de a tenente da verdade. Recebi mensagens de mulheres que diziam se reconhecer em mim, filhas, irmãs, esposas que também foram silenciadas por anos em nome da família. Percebi que a história que destruiu o sobrenome nos libertou do medo, e pela primeira vez entendi que o que começou como tragédia havia se transformado em legado. Certa tarde, voltei ao aeroporto de Brasília para uma viagem de serviço. A fila do embarque era longa, o saguão cheio. Quando entreguei o documento no scanner, o funcionário olhou a tela, depois para mim e disse: "Bom voo, capitã." O som da palavra capitã ecoou como um selo. Eu dei um pequeno sorriso e segui. O assento era na janela, classe executiva. Ao me sentar, olhei para o espaço ao lado, vazio, e me lembrei da frase dele: classe econômica, assento do meio, perto do banheiro. Fechei os olhos por um instante e respirei fundo. O avião começou a taxiar. Pela janela, o sol refletia no asfalto, e por um momento, senti como se todo o caminho que percorri, da humilhação à liberdade, estivesse comprimido naquele instante. Quando o avião decolou, o som das turbinas pareceu o mesmo da minha própria respiração. Eu não era mais a mulher que suportava em silêncio, nem a filha que pedia aprovação, nem a irmã que carregava culpas herdadas. Eu era a mulher que havia sobrevivido ao colapso da própria casa e transformado os destroços em fundação. A mulher que eles nunca viram e que agora existia por inteiro. Na chegada, ao pisar no solo firme de uma nova cidade, deixei o passado onde ele pertencia. Peguei minha bolsa, ajeitei o uniforme e caminhei até a saída. Do lado de fora, o vento era quente. A vida seguia. Pela primeira vez, sem fardas nem paredes, senti que o peso havia se transformado em algo leve. Não era mais sobre vingança, nem justiça, nem dor. Era sobre recomeço, sobre olhar o mundo e, enfim, poder dizer, sem medo, eu cheguei. E foi assim que terminou. Não com gritos, nem com códigos vermelhos, mas com o som simples e sereno de uma mulher respirando em paz.